Olá, eu sou a doutora Melina, desenvolvedora do Método Forfil, um método com as 7 bases das melhores medicinas do mundo, que descobre qual a raiz dos sintomas e ajuda o corpo a iniciar os processos de cura. Nesse vídeo eu vou te falar sobre por que é que tanto se fala em encontrar a raiz do sintoma. Curte esse meu vídeo, te inscreve no canal e encaminha esse material para quem tu sabe que vai gostar de escutar. Muitas vezes a gente escuta falar: encontre a raiz emocional dos sintomas, encontre a raiz dos sintomas, porque é lá que tu vai gerar o processo de cura. Mas muitas vezes não se entende o que isso significa. O que significa encontre o processo de cura? O que significa faça a limpeza da raiz emocional dessas vivências? Então eu vim te explicar o que isso significa, porque é muito importante que tu entenda, para que tu saiba, quando os adoecimentos acontecerem, o porquê realmente que tu tem que encontrar a raiz emocional dos sintomas. E eu vou te explicar isso de uma forma diferente. Eu quero que tu imagine comigo que a tua vida é um rio. Então a tua vida é um rio estável, aquela água paradinha, e tu tá sentada na beira do rio olhando para a tua vida. Tu consegue imaginar tudo o que está acontecendo ali? Tu consegue ver, tu vê o teu reflexo, tu vê as coisas acontecendo. Lá embaixo desse rio tem um monte de sujeirinha, tá? Essas sujeirinhas são as coisas que a gente já viveu ao longo da nossa vida. Vão acontecendo e vão ficando lá embaixo. Vão acalmando, né? Durante a nossa vida, situações que aconteceram vão acalmando e vão ficando lá embaixo. E tu ali, olhando para os teus processos, olhando para a tua vida. De repente, vem um vento, vem uma ventania. O vento é algo que a gente não vê, que a gente não pega, que a gente não controla, que a gente não sabe quando começa e quando termina. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Acontece algo que a gente não tem controle, que a gente não consegue resolver e bagunça tudo. Então imagina esse vento chegando nesse rio, bagunçando essa água. Tu não consegue mais enxergar as coisas que tu enxergava, tu não enxerga mais o teu reflexo ali. Esse vento balança essa água, movimenta essa água e as coisas que estavam lá embaixo começam a subir e começam a deixar essa água suja. Tu não consegue mais controlar essa água bagunçada, essa água suja. E aí tu desiste de olhar para aquilo. É exatamente isso que acontece nos processos de adoecimento. A gente tem muitas vivências que já aconteceram na nossa vida e estão guardadinhas. Situações de infância, gestacional, situação de adolescência, situações que talvez hoje a gente pense e diga assim: não, aquilo ali foi uma bobagem. Mas no momento em que aconteceu, não foi. No momento em que aconteceu, aquilo foi forte, foi enraizado, foi difícil de lidar. Pois bem, nesse momento em que é difícil de lidar com algo que aconteceu, o corpo guarda. E ele deixa ali, porque ele pensa: se acontecer de novo, eu tenho que me proteger. E é o que acontece no momento do adoecimento. Num outro momento de vida, acontece uma situação importante, uma situação similar, a ventania, que tu não espera, que tu não imagina, que tu não sabe quando vai começar e quando vai terminar. Vou te trazer um exemplo. Uma notícia de uma demissão, o término de um relacionamento, uma notícia de um adoecimento, algo que tu estava esperando muito e não aconteceu. Situações de vida normal, que todo mundo passa. Isso acontece e gera uma sensação e um sentimento, que é a sensação de conflito, de desvalorização, de insegurança, a sensação de não se sentir pertencente, a sensação de não dar conta, de autocobrança. Essas sensações que vão acontecer, o corpo entende que ele já viveu isso em outro momento. Ele volta lá atrás e repete aquele padrão de sobrevivência, seja com dor, seja com ansiedade, seja com insônia, seja com gastrite, seja com uma crise depressiva. O corpo vai usar os recursos que ele tem para dar conta naquele momento.
E é exatamente isso que acontece quando tu adoece e esse rio que eu te mostrei. Essas vivências que tu teve, elas estavam calmas lá no rio. Elas estão calmas no teu corpo, mas tu nunca limpou elas, tu nunca encontrou elas. Aí a tua vida está estável, acontece algo que gera um adoecimento no teu corpo, que é essa ventania, e bagunça toda essa água. E o corpo volta e repete todos os padrões que já vinha trabalhando. Quando eu trato o adoecimento apenas com o sintoma final dele, é o que eu faço com a água do rio, onde eu não me movimento e eu deixo a água acalmar. Quando a água calma, toda essa sujeira se acomoda lá embaixo e tudo volta ao normal, tudo passa, mas a sujeira está lá. Quando eu olho para o adoecimento só pelo viés físico e trato ele sem buscar raiz emocional, sem desbloquear nos nossos tecidos, sem recuperar nos nossos tecidos, sem ressignificar nos nossos tecidos essas vivências, o que acaba acontecendo? Em algum momento, talvez esse sintoma acalme, passe, mas a memória continua no tecido, como a sujeira continua no mar, no rio. Se eu não recupero isso, eu vou adoecer de novo ali na frente, porque é o que acontece com o rio quando eu não tiro o que está lá embaixo. Então, isso é que te mostra a importância de resolver a raiz emocional do adoecimento. Porque enquanto a gente não encontra a raiz emocional, eu estou fazendo o quê? Bagunçando, vem a dor, vem o desconforto, eu deixo acalmar. Ali na frente, em situações similares, vem a dor, vem o desconforto e eu deixo acalmar. E eu nunca saio desse padrão. Então, essa é a forma que eu percebi que ficou mais visível para conseguir te ensinar, para conseguir te mostrar o porquê é importante e o porquê que a cura, o processo de autocura efetivamente acontece quando tu encontra a raiz desses sintomas de adoecimento. Então, se tu entendeu e fez sentido para ti essa minha explicação, aqui embaixo tem o meu Instagram. Clica, me segue lá, porque lá diariamente eu te trago conteúdo em relação a emoções e adoecimentos físicos.